Olá, você está no canal Divulgando a Bíblia, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus. Hoje, neste breve estudo, quero lhe mostrar quem realmente passou a chamar Saulo de Tarso de Paulo. Sabemos que Saulo de Tarso era um cruel perseguidor dos cristãos, e logo depois de seu encontro com Jesus Cristo, ali naquela estrada de Damasco, ele veio a se tornar um cristão fiel e defensor do cristianismo. Então, de Saulo, o perseguidor, passou a ser Paulo, o perseguido. E é por esse motivo que quero ressaltar neste estudo um conceito erradíssimo que ouço ora outra, de que Deus, especificamente Jesus, mudou o nome do apóstolo Paulo. Ouvi esses dias em um sermão onde o pregador dizia assim como a Saulo, o perseguidor, pôde se tornar Paulo o apóstolo ali na estrada de Damasco, Deus também pode transformar você. O irmão, ouvindo isso, me questionou dizendo: espera, ele quer dizer que Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo na estrada de Damasco? Eu respondi não, pois esse conceito, por mais comum que pareça ser, não é preciso. Ele pode ser popular, mas não é bíblico. Não sei de onde surgiu esta ideia, mas parece que esta noção de Saulo renomeado Paulo é uma transcrição astuta de um enredo do Antigo Testamento para a história do grande apóstolo. Como bem sabemos, Deus mudou sim os nomes de dois patriarcas do Antigo Testamento. Abraão para Abrão, Gênesis 17:5, e Jacó para Israel, Gênesis 32, 28. A ideia parece ser de que algo similar aconteceu com Paulo, quando ele encontrou a Jesus na estrada de Damasco, em Atos 9. Não há evidência bíblica para apoiar uma mudança de nome de Saulo para Paulo. Aqui vou te mostrar alguns versículos de evidências bíblicas que provam que essa noção popular está errada. Primeiro, Jesus se dirige a ele como Saulo, 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 durante a cristofania, lá em Atos 9:4. Nada neste texto sugere que Jesus, posteriormente, mudou o nome de Saulo. Em Gálatas 1:15, 17, Paulo fala de ser separado antes do nascimento para pregar aos gentios, mas não há menção a qualquer mudança de nome. Segundo, Ananias se dirige a ele como Saulo após sua conversão em Atos 9:17. Não há nenhum indício de uma mudança de nome e ele ainda está chamando-o de Saulo após a cristofania. O Espírito Santo chama-o de Saulo antes de sua primeira viagem missionária, Atos 13:2. Assim diz o Espírito: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Não seria estranho que a terceira pessoa da Trindade continuasse chamando aquele homem pelo seu nome de perseguidor, se a segunda pessoa da Trindade tivesse mudado para o seu nome de apóstolo 4 capítulos antes? Uma curiosidade: ainda após a sua conversão, ele é ainda chamado de Saulo 11 vezes.
Isto não seria estranho caso Jesus tivesse mudado seu nome para Paulo? A mudança decisiva de Saulo para Paulo em Atos só acontece quando Paulo parte para as suas viagens missionárias para longe de Jerusalém. Essa mudança discretamente ocorre em Atos 13:13. Paulo e seus companheiros dirigiram-se à pessoa que mudou seu nome. Não foi Jesus, e sim Lucas. Saulo e Paulo sempre foram dois nomes para a mesma pessoa. Atos 13:9 é o argumento decisivo. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, aqui a pessoa convertida está sendo chamada de Saulo e Paulo, e não de Saulo, o tirano que foi renomeado Paulo, o cristão. Saulo e Paulo são nomes alternativos de um mesmo homem, tanto antes quanto depois de sua conversão. Paulo é Saulo. Acontece que Saulo, derivado do famoso primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, a qual Paulo pertencia, Filipenses 3:5, é simplesmente o nome hebraico para essa pessoa, Paulo. Um nome comum no Koiné. É seu nome grego, derivado do sobrenome latino Paulus. Para alguém nascido em Tarso, mas educado por Gamaliel em Jerusalém, Atos 22:3, em uma rigorosa forma de farisaísmo, isso não é comum. Assim como muitos imigrantes em terras de língua inglesa tomam nome anglicizados, além de seus nomes de origem, muitos judeus de língua grega nos dias de Paulo teriam um nome judaico, hebraico e um nome helênico e grego. Aqui está o ápice, quando Paulo relembra sua conversão. Ele especificamente observa que Jesus lhe falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 26:14. Paulo chama atenção para como Jesus se dirigiu a ele, por seu nome hebraico, e não faz menção de que esse nome agora foi abandonado. Quando Paulo inicia seu ministério voltado para os gentios, principalmente no meio de uma população que falava grego, começando em Atos 13:9, é natural que Lucas, o autor de Atos, comece a se referir exclusivamente a ele por seu nome grego. Também não é surpresa que se refira a ele como Paulo, em Jerusalém, uma vez que lá também havia pessoas que falavam grego. De fato, Lucas poderia estar defendendo certo ponto de vista ao mudar de Saulo para Paulo, em torno do capítulo 13, dando o tema mais amplo de Atos, um exemplo, Atos 1:8. Afinal de contas, o núcleo da igreja estava mudando de uma Jerusalém predominante, centrada no judaísmo, para os confins da terra, centrado no grego, tal como Roma. Os dois nomes do apóstolo não são o único caso. Várias outras figuras no Novo Testamento têm dois nomes: José, mais tarde chamado Barnabé, Atos 4:36, Simão, também chamado Níger, Atos 13:1, e Tomé, também chamado Dídimo, João 21:2, entre outros. Agora lhes faço uma pergunta. Por que isto importa? Então, por que a correta interpretação sobre essa questão é importante? Eu jamais perderia meu rico tempo
tentando deter alguém que entende que uma mudança divina de um nome de Saulo, vilão, para Paulo, herói, é uma preciosa ilustração da graça de Deus, se realmente isto fosse corretamente bíblico. Ideias teológicas não fundamentadas na palavra de Deus, mesmo que atraentes e úteis, não traz nenhum benefício. Posso pensar como é fácil extrair aplicações poderosas da noção de que Saulo, o perseguidor, encontrou o Jesus ressurreto e foi tão transformado que Jesus lhe deu um novo nome. No entanto, sem evidências bíblicas para tal ideia, não devemos usá-la, ainda que isso traga frustração àqueles de que, algum modo, já absorveram essa ideia. Como povo de Deus, devemos nos esforçar para ler a palavra de Deus atentamente e ser tão fiéis a ela quanto possível, em todas as áreas. Aplicações que parecem se basear nas Escrituras, mas na verdade não são bíblicas, mesmo que sejam úteis ou legais, podem facilmente minar a fé de alguém, uma vez que elas percebam que foram enganadas o tempo todo. Do texto errado, podemos tirar a doutrina errada do texto correto.